Estamos iniciando um novo trimestre e, como de costume, aqui na nossa igreja, sempre que iniciamos o trimestre, a gente faz uma introdução ao tema que nós vamos estudar no transcorrer do trimestre durante a escola sabatina. Antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, eu vou pedir que você fique onde está, feche seus olhos e agora vamos pedir que Deus nos dirija nos momentos que se seguem. Feche seus olhos. Querido Pai, no trimestre anterior, nós somos gratos porque aprendemos os grandes princípios da mordomia. O Senhor revelou para nós coisas importantes, imprescindíveis para a nossa vida espiritual, para a nossa experiência com Deus. Agora vamos iniciar um novo trimestre. Este tema é um tema que chama a atenção de nós, adventistas do sétimo dia, e do mundo de modo geral. Fala a respeito de uma preparação que temos que ter para a crise final que está diante de nós. Nós precisamos da Tua sabedoria, Pai, da direção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor nos revelou. Que a gente não venha especular com as nossas ideias, não venha divagar sobre aquilo que nós não entendemos, mas que, sobretudo, neste momento, durante o trimestre, o Senhor ilumine as nossas mentes para que nós possamos entender aquilo que o Senhor sabe que é necessário para cada um de nós. Abençoa a direção. Que esta escola aqui da nossa igreja possa cada vez mais se tornar forte, firme, praticando, participativa e, acima de tudo, discipulando a cada um de nós. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu quero trazer aqui para vocês algo muito importante para nós entendermos a questão desse trimestre. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que revela. O nosso Deus é um Deus que revela. Deus, Ele revela aquilo que é necessário nós sabermos a respeito do passado, do presente e do futuro. Se Deus não se revelasse para nós, nós saberíamos muito pouco sobre Deus. A única coisa que eu e você saberíamos é o fato de que toda pessoa que nasce com uma gravação na mente. Assim como o bebê nasce com os olhos, mas não olha, nasce com as mãos, mas não consegue pegar, nasce com os pés, não consegue andar. Nós nascemos com uma gravação aqui dentro de nós. Existe um Criador. Essa gravação, ela se desenvolve à medida que nós nos desenvolvemos. E estimula a adoração. Chega no momento onde nós atingimos a maturidade cerebral, emocional, e nós vamos adorar alguma coisa, alguém ou o Criador. Todo mundo adora. Nós saberíamos apenas isso, que existe um Criador. Mas o nosso Deus é um Deus que se revela. Ele revela quem Ele é,
os seus atributos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, soberano. Ele é 100% justiça, Ele é justo e misericordioso, Ele é generoso, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é tudo que a gente consegue entender e muito mais que nós vamos estudar durante a eternidade. Eu quero aqui trazer para vocês uma ilustração. Eu tenho aqui essa sanfoninha. Só eu sei o que está aqui dentro. Aqui, neste planeta, só eu sei o que está dentro. Alguém de vocês sabe o que tem aqui dentro? Sabe. Então eu vou revelar para vocês. Aqui no primeiro compartimento, tem uma tesoura. Tem também, Alex, uma tomadinha. E tem também aqui um chaveiro do Departamentos Menores, que está na figura aqui de uma ovelhinha que eu ganhei das minhas netinhas. Tá? Vocês todos sabem o que está aqui, não sabe? Eu revelei para vocês tudo que está aqui. É? Muito bem. Laís, vem aqui um pouco. Aqui tem duas coisas. Você vai escolher uma delas e vai revelar o que é. A outra não. Revela. É uma pilha, né? Mostra para o povo. Você sabe o que está aqui, né? Sei. Só ela sabe, vocês não sabem. Existem coisas que Deus revelou para um determinado grupo de pessoas. Os outros não sabem. E existem coisas que está aqui no terceiro compartimento. Aqui tem uma coisa muito importante, um negócio muito bacana da minha vida, mas eu não vou revelar para vocês. Só no final eu vou revelar para vocês. Vocês entenderam essa ilustração? O nosso Deus é um Deus que revela. Deus se revela para nós através da natureza, embora a natureza esteja manchada pelo mal. Você olha aquele passarinho que protege os filhinhos numa fogueira. A floresta está incendiando e a mãe passarinho vai lá, Paulo, e protege, e morre para proteger. Isso não é lindo? Isso é amor, gente. Deus se revela na natureza, mas também o mal se revela. Você vê o jacaré comendo antílope, o leão sendo um predador pegando a girafa, a zebra. Você vê que a rosa tem espinho, tem animais peçonhentos, tem veneno. A natureza revela, mas ela está afetada pelo mal. Eu e você temos uma consciência aqui no lóbulo frontal que diz: isso é certo, isso é errado. Até os selvagens, os índios sabem que o que é certo e o que é errado. Se você estudar a cultura indígena, você vai percebendo de onde eles descobriram que isso é correto e isso é errado. Aqui tem uma vozinha aqui que diz: isso é certo, isso é errado. E Deus se revela para nós através da sua palavra. Aqui, gente, Deus traz uma revelação para todo mundo, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Se você quiser conhecer quem é Deus, se qualquer pessoa do planeta quiser conhecer quem é o nosso Deus, se ele tiver acesso à Bíblia, ele vai ficar conhecendo. Todo mundo tem esse conhecimento à sua disposição. Mas nós, adventistas do sétimo dia, temos algo a mais. Que? O espírito de profecia. Deus deu para o seu povo, a nossa igreja, algo mais, uma revelação para ajudar a gente a entender a Bíblia.
Por quê? Porque ele sabia que no fim dos tempos haveria quantas Bíblias? Quantas Bíblias existem? Uma só. Quantas igrejas? Por que essa confusão? Como Deus sabia que haveria essa confusão, Ele deixou o espírito de profecia para que a gente não entre nessa confusão. E na Bíblia e no espírito de profecia estão reveladas as questões do tempo do fim. Esse tema, gente, é fácil de entender. Se você conversar com os filósofos, sociólogos, políticos, historiadores, qualquer tipo de estudioso da natureza humana, todo mundo vai chegar a uma conclusão. Este mundo está com problema. Nós temos problema. O mesmo ser humano que é capaz de um ato nobre, pouco depois é capaz de um ato bárbaro, cruel. O que está acontecendo? Por que eu sou como eu sou? Por que as pessoas agem como agem? Por que o mundo é assim? Por que a história se desenvolve desse jeito? Deus revela tudo isso para nós. Ele revela para nós. E se você é adventista do sétimo dia, você tem que saber uma coisa. A teologia adventista, toda doutrina adventista é construído em cima da principal doutrina nossa, a doutrina do grande conflito. Tudo está alicerçado em cima da doutrina do grande conflito. E é por isso que nesse trimestre, ao falar do tempo do fim, com que assunto o autor começa? Qual o assunto da primeira lição? Cristo é o fim dos dias. O conflito cósmico. É a base da nossa doutrina. Se você ver aqui na introdução da sua lição, você vai ver que começamos com o conflito cósmico e terminamos, qual é a 13ª lição? A volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser o clímax do conflito cósmico. Os demais assuntos, todos estão baseados no grande conflito. Nós vamos estudar Daniel e o tempo do fim. E nós vamos ver, por exemplo, que a certidão de nascimento da igreja adventista do sétimo dia está no livro de Daniel. E ela nasce por causa do grande conflito. No livro do Apocalipse, Daniel é expandido. E o grande conflito é melhor revelado no passado, no presente e no futuro. Nós vamos ver que nessa questão do grande conflito, como que deve ser a salvação que Deus nos oferece nesse meio do grande conflito. Vamos estudar a única doutrina da igreja adventista, que é só nossa, nenhuma outra tem. Qual é a única doutrina nossa, gente? Santuário Celestial. Existem 2 livros na Bíblia que todos os adventistas devem estudar. Não é fácil. Levíticos e Hebreus. Mas tem que entender esses 2 livros, para entender o que Jesus está fazendo no santuário celestial e como isso afeta a questão do grande conflito cósmico. Nós vamos ver a lei, que é a pedra de toque do conflito cósmico. O rebelde atacou a lei de Deus. E quando a gente fala lei, gente, deixa eu dar uma explicação aqui para vocês. Não pense na lei só como os 10 mandamentos, tá? Se você for no nosso dicionário e procurar o significado de gato, quantos significados tem gato na língua portuguesa? Tem o gato felino, tem o gato que a turma faz aí para roubar energia e água, essas coisas.
tem o gato homem bonito e outros tipos de gato. O gato. Qual o significado de pena? Dó. O que o Lula vai ter que cumprir. Aquele membro empenado das aves. Manga. Vocês percebem? Quando você lê lei na Bíblia, não significa apenas, obrigado Carlos, os 10 mandamentos. É a vontade de Deus. Os 2 grandes princípios que regem o universo é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso, todo o universo é regido por essa lei. Aqui no nosso planeta, Deus teve que desdobrar em 10 princípios para a gente entender melhor por causa do pecado. Mas toda a orientação que Deus dá é a sua lei. O que comer, como agir, como se comportar, como deve ser a família, como deve ser, tudo isso faz parte da sua lei. Então, quando você lê lei na Bíblia, você não entenda só como os 10 mandamentos. É o governo de Deus, a maneira de Deus governar o mundo e o universo. Nós vamos estudar isso. E Satanás tentando mudar essa maneira de Deus governar o mundo e o universo. Vamos estudar depois, dentro do grande conflito, Mateus 24 e 25. Mateus 24, Jesus deu um trailer do tempo do fim. Antes de dar o Apocalipse, ele passou um trailer. Vai ser mais ou menos assim. Depois, quando a igreja estava preparada, ele deu o Apocalipse. E no capítulo 25, irmão Hilda, Jesus falou da igreja do tempo do fim. E comparou a igreja a 10 virgens. 5 prudentes e 5 10. Eu faço parte de um dos grupos. Você faz parte de um dos grupos. Nós vamos estudar isso dentro do grande conflito. Depois nós vamos estudar a questão da adoração. Evolução ou criação? A maior parte da igreja cristã crê que o livro de Gênesis é uma parábola. Que o mundo não foi criado em 6 dias. Que aquilo é apenas uma figura. A igreja adventista é uma das poucas que ainda acreditam na descrição literal dos primeiros 7 capítulos de Gênesis. As demais igrejas creem que isso é uma parábola, uma figura. Nós vamos estudar isso e como que isso afeta a questão do grande conflito. Vamos ver a capacidade de Satanás enganar. Satanás é mestre na contrafação. Contrafação é fazer algo parecido, mas diferente. Produto chinês. Faz algo parecido, mas diferente. Vamos depois entender os 2 grandes poderes que Satanás vai se utilizar, Francisco, na crise final. O grande Estados Unidos e a Babilônia, que é Roma. Se unem e formam uma frente para estabelecer a nova ordem mundial. E ai de quem não entrar. Nessa questão, todo mundo vai tomar uma posição. Todo mundo será assinalado. E não vão pensar vocês que o sábado é o selo de Deus, não. O selo de Deus é o Espírito Santo. Na crise final, o Espírito Santo leva os fiéis a ser fiel a Deus. Porque vai haver uma grande controvérsia. Sábado ou domingo?
Qual o dia que nós vamos escolher para adorar o Criador? Aí sim, o sábado vai ser um sinal visível de quem está do lado de Deus. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, se você não tiver o Espírito Santo, nós vamos ser assinalados pela marca da besta. Estão entendendo? Nós vamos estudar isso daí. Tudo isso temas dentro do grande conflito. Nós vamos entender o que é o Armagedon, que vai acontecer antes de ocorrer a bendita esperança de todos nós. Qual que é a bendita esperança de todos nós? Qual que é a bendita esperança do Adventista do sétimo dia? O Jesus está no nosso nome, gente. Adventista do sétimo dia. Tudo isso nós vamos estudar. Mas na primeira lição nós estudamos a questão do grande conflito. Primeiro, eu quero dizer para vocês que Jesus é Deus. Aquele eu sou, o El Shaddai, o Jeová, o Senhor dos Exércitos. E todos os nomes que aparecem no Antigo Testamento referem-se a Jesus. Jesus foi Deus desde a eternidade. Quando Deus resolveu criar seres à sua imagem e semelhança, para poderem amar, Ele deu um atributo dele para essas criaturas: o livre arbítrio. Vocês conseguem obrigar alguém a amar vocês? Você só ama se você for livre para escolher amar. Por que você casou com a Roberta? Não escolheu outra? É escolha, o livre-arbítrio. Tem só a Roberta de mulher no mundo? Mas você escolheu? O que você usou? O seu livre-arbítrio. O amor é baseado no livre-arbítrio. As criaturas começaram a amar o Criador, mas as criaturas não tinham muito acesso ao Criador, Eduardo. Bom, o Pai está lá em cima, inacessível, o Espírito Santo não dá para ver muito direito. Como é que é Deus? Então o Filho assumiu a forma de um arcanjo. Arcanjo, como é que é o nome dele? Arcanjo Miguel. Sabe o significado de Miguel? Quem é como Deus? Então as criaturas do universo, como é que é Deus? Miguel. Jesus assumiu a forma de um arcanjo, o principal dos anjos. Então ele assume essa forma e toda e qualquer criatura inteligente no universo pode se aproximar do arcanjo Miguel. Ô arcanjo Miguel, como é que é? Foi a maneira de Deus se materializar para que as criaturas inteligentes que adoram tivessem acesso a Deus. Mas havia um outro ser, e você vai abrir a sua lição lá na parte de sexta-feira. E agora nós vamos usar o Espírito Profecia. Esse outro ser, Ellen White diz que ele tinha sido o mais honrado por Deus todo o universo. Lúcifer era a criatura mais honrada por Deus. Vou fazer aqui uma ilustração. Imagine que eu sou Lúcifer. Aqui está Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Eu olho para frente, só tenho eles. Olho para trás, todas as demais criaturas do universo. Ele era o porta-voz de Deus. Ele recebia as orientações de Deus para transmitir ao universo como deveriam adorá-lo, como deveriam proceder. Mas Lúcifer olhava, nossa, o Pai é diferente. O Espírito Santo também é diferente de mim, mas Jesus
parecido comigo. Por que todo mundo tem que adorar ele e não eu? Se ele é um anjo também, eu também sou. Por que adoram ele e não me adoram? Foi se desvirtuando a criatura mais honrada do universo. Há explicação para o pecado, gente? Há. O que diz aí na introdução de domingo? O que o Espírito de Profecia diz? Não tente explicar o pecado. Não há explicação para o pecado. A partir do momento em que o pecado puder ser explicado, ele deixa de ser pecado. Não tente ir além do que Deus revelou. Esse detalhe, para nós entendermos melhor, vai ter um tempinho para a gente entender melhor isso. Chama-se, sabe o quê? Eternidade. Quanto tempo houve esse conflito no céu? Sr. White, no livro Patriarcas e Profetas, diz o seguinte: com grande misericórdia divina, Deus suportou longamente a Lúcifer. Quanto tempo é isso? Pouco ou bastante? No grande conflito, ela diz o seguinte: foi tolerado por muito tempo no céu. Quanto é tolerado por muito tempo no céu? Várias e repetidas vezes se lhe ofereceu o perdão, com uma condição: ele tinha que se arrepender e se submeter. Ali foi o começo do ciúme, do orgulho, da ambição. Começou tudo isso. Jesus, falando de Satanás, disse o seguinte no Evangelho de João, no versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: que se Satanás pudesse, ele tinha matado Jesus no céu. Ele só não se atreveu a matar Jesus no céu porque os anjos fiéis se rebelaram e expulsaram ele do céu. Entenderam? O ódio é tremendo. Fique tranquilo, isso não é para nossa alimentação não, viu? Tá? É para... Muito bem, esse conflito veio até a terra. Adão e Eva sabiam desse conflito? O que vocês acham? Sabiam? Claro que sabiam. Deus falou a esse respeito e enviou anjos. Olha, Adão e Eva, está acontecendo isso, vocês vão ser tentados. Eles vão tentar você a comer do fruto da... Imagine! Nunca vamos fazer isso. De maneira nenhuma, fique sossegado. Adão, não largue Eva, hein? Eva, não se separe de Adão. Tá? Como que Satanás fez para introduzir o pecado? Quando a gente lê assim, na Bíblia, assim no Gênesis, a gente não entende. Mas se você for no Espírito de Profecia, ela descreve dessa forma. E aí é a vantagem nossa. Satanás usou a serpente. A serpente não é como é agora, gente. A serpente era um animal mais lindo que existia no Éden. Só que ele não era muito chegado no homem e na mulher. Ele era reservado. E a serpente pousou na árvore proibida e uma melodia começou a envolver a árvore. Percebe? Uma melodia. Ele é mestre em música. Ele envolveu, criou um ambiente gostoso. Que nem você vai no supermercado e já tem aquela musiquinha que estimula você a comprar.
criou uma melodia, aquela coisa, e Eva começou a prestar atenção. Nossa, a serpente está na árvore, está comendo o fruto, vai morrer. Morreu? Não. Opa. Aí a serpente, Satanás, começa a conversar com ela. Não pense que foi rápido. O Espírito de Profecia diz o seguinte, que primeiro, Sônia, Satanás elogiou a Eva. Nossa, Eva, como você é bonita. Eva, você é muito formosa. Eva, você é a coisa mais bonita que foi criada nesse planeta. Não existe nenhuma criatura igual você aqui. Mulheres, cuidado. Quando chega um homem com muito elogio, e vocês gostam de elogio, cuidado. Jesus não fica falando isso para mim. Os anjos não falam isso para mim. A serpente está falando. Eu sou bonita mesmo, sou linda, sou mais bonita. E aí começa, e vocês sabem o que aconteceu. Eu vou falar algo que vocês vão ficar bravos comigo, mulheres. Mas é o que o Espírito de Profecia diz. Vocês, na mão de Deus, são o instrumento mais poderoso que existe nesse mundo. Mas vocês, na mão do diabo, são também o instrumento mais poderoso que Satanás tem nesse mundo. Tá? Cuidado, mulheres. Vocês são suscetíveis em primeiro ver para depois crer. Se um homem chegar elogiando, falando, dizendo, vocês veem, nossa, ele é tão bom, tão lindo. Ele já se separou. Por que ele se separou? Ela não pensa nisso. Já separou 2, 3 vezes, mas está aqui. E ela cai. Cai. Se ilude. Primeiro vê. Escuta para depois crer. Não é esse o método de Deus. O método de Deus, primeiro você crê para depois você ver. Deus trabalha na nossa inteligência. Se quer uma mulher boa para você, um homem bom para você, veja como ele trata a mãe, o pai. Veja se ele é trabalhador. Veja se ele é crente, se ele é fiel a Deus. Veja se ela sabe fazer o serviço de casa, senão você vai ter que fazer depois. Veja uma série de coisas. Entendam? Satanás arma armadilhas. Ele é ardiloso e covarde. Quando ele ataca você, não é quando você está forte, não. É quando você está frágil, desempregado, doente, crise familiar, angustiado, depressivo. Ali, naquele momento, ele é covarde. Ele ataca ali. Cuidado. Não ir por aquilo que a gente vê. Se você for por o que você vê, gente, eu já vi um demônio na frente. Eu já vi. É lindo. Quando eu estava lendo o Grande Conflito, um demônio de Satanás não é feio como você pensa, é bonito, tem uma voz linda. Ele é mestre em enganar, certo? Bom, vamos. Nessa questão não existe neutralidade. Ou eu estou de um lado, estou do outro. Se eu estiver do lado de Satanás, quem vai estar comigo?
Se eu estiver do lado de Deus, quem vai estar comigo? Jesus. É melhor estar do lado de Jesus, né? Nós não vamos ter problema, né? Quer moleza? Faça um pacto com Satanás. Sua vida vai ficar tranquila, viu? Passe para o lado dele. Você vai ter tudo o que você quiser. Quer moleza, quer não ter problema nesse mundo, faça um pacto com ele. Quer ter problema nesse mundo? Passe do lado de Deus. E vou dizer uma coisa para você. Ser crente adventista do sétimo dia é preciso ter coragem. Por isso que tem mais mulher do que homem na igreja. Porque a mulher é mais corajosa que o homem. O homem é pichote. Pichote. Mulherada é mais forte. Tem que ter coragem, porque a partir do momento que você se toma uma posição do lado de Deus, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Vai virar um inferno. Você não vai ter sossego mais. Eu, antes de me converter, vivi um vidão, gente. Era um sossego. Depois que me converti, só problema. Analise a sua vida depois da sua conversão. É problema na casa, é problema no serviço, é problema não sei o que lá. O mundo trabalha para você não se encaixa no mundo. A gente não se encaixa. O mundo está programado para aqueles que são de Satanás, não está programado para aqueles que são de Deus. É mais ou menos o seguinte: imagine a Rua 11. A Rua 11, o trânsito só. Imagine você com uma carrocinha descendo. Eu e você, isso aqui. É a gente com a carrocinha indo na contramão do mundo. Não é para qualquer um. É para quem tem coragem. É para quem se submete. Porque ficar do lado de Deus é arrumar encrenca com o diabo. Mas você vai ter uma experiência que nunca ninguém no universo tem. Quando você passa do lado de Deus e o diabo tenta destruir você e Deus trabalha com a sua graça, o Sr. White diz que o diabo fica espantado com o que Deus faz com o ser humano que você coloca nas suas mãos. Você quer ter uma experiência com Deus magnífica, extraordinária? Fique do lado de Deus. Saiba que nada vai poder separar você do amor de Deus. Nada. Nem morte, nem dor, nem sofrimento, nada. Nada. E o final vai ser a vida eterna em Cristo Jesus. Agora eu quero considerar com vocês uma coisa. Quando Satanás tentou os anjos e Adão e Eva, como é que era a mente deles? Como é que era a mente? Perfeita. E caíram. Caíram no engano de Satanás. Satanás é tão poderoso que ele conseguiu atingir o que? Mentes? Que? Perfeito. Agora vamos trazer para nós aqui. Como é que é a sua mente? Como é que é a minha mente? Como é que é a sua mente, a minha mente, gente? É perfeito? O que é mais fácil para Satanás? Lidar com a nossa mente ou lidar com a mente perfeita? Como é que eu protejo a minha mente? Como é que você protege a sua mente? Luz?
para a minha vida é a palavra de Deus. É o está escrito. É a única segurança para mim e para você. Se a gente sair daqui, babau. 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 O problema de Satanás, finalizando, é contra a lei de Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês e agora eu quero ver. Você é livre? Você é livre? É ou não é livre? Você é livre? Deus nos criou com liberdade Você é livre? Por que você tem que guardar a lei de Deus? para permanecer no caminho do Senhor. Então você não é livre. Livre do mal. Você é livre mesmo? Então Deus é um tirano. Ele escraviza você? Você é livre? Você tem que guardar a lei de Deus, então? Vocês percebem a questão da lei, como ela é? Se eu não entender a lei e o evangelho, para que lado que eu embarco? Toda pessoa que é contra a lei de Deus, que é contra a vontade de Deus, quem está por detrás? Eu e você só nos submetemos à lei de Deus. Quando digo lei, é a vontade e o governo de Deus. Se eu respeitar a Deus, se eu reconhecer Ele como soberano, se eu entender que Ele sabe o que é melhor para mim, para a minha vida. Se eu não reconhecer isso, como que eu confio em alguém, Roberto? Você confia em mim? Por que você confia em mim? Você me conhece. E antes de conviver comigo, você confiava em mim? Então, para você confiar em mim, você teve que me conhecer. Como é que eu passo a confiar em Deus? Como? Como é que eu e você conhecemos a Deus? E a palavra de Deus, como é que ela entra na minha e na sua vida? Lendo a Bíblia. Quando você vem na igreja, você aprende? Tire todos os sábados da sua vida. O que sobra para você? Vocês perceberam como é importante vir na igreja, sabe? Entenderam? Gente, o assunto é sério. O assunto é sério. E esse assunto sério nós vamos estudar durante esse trimestre. Semana que vem, nós vamos estudar o livro que traz a certidão de nascimento da Igreja Adventista. Qual é o livro? Daniel tem 12 capítulos. 6 primeiros capítulos, história. Do 7º ao 12º é o quê? Profecia. Está ali a questão do tempo do fim. Vamos estudar esse trimestre? Vamos, gente. Vamos pegar para valer. Quem ainda não tem lição? Nós precisamos arrumar para vocês. Esgotou, hein? O assunto é tão chamado que esgotou. Nós precisamos arrumar. Gilmar. Tem uma sobrando aí? Aí, quem tem dificuldade de zóio? A avó aí, pronto. Sábado que vem nós vamos ver se conseguimos. Eu ia trazer, comprar para vocês, mas esgotou, gente. Esgotou a lição. Amém. O pessoal quer entender isso aí. Mas se você não tiver condição, existe uma coisa chamada internet. Você imprime toda semana ali e estuda, tá? Não deixe de estudar esse tema. Esse tema, qual que é o título da lição? Preparação
Para o quê? Nós estamos vivendo em que tempo? Sim. Quem tem que se preparar? Ficou claro, gente? Entenderam isso? Amanhã à noite começa uma série de 13 temas. Esses 13 temas vão ajudar a igreja a entender melhor a palavra de Deus. Você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus? Daquilo que nós cremos, do que é importante para nós? Comece a vir também aos domingos. Vai ser um método novo, interessante, diferente. Venha. Se você tem dificuldade de entender o que você lê, você vindo na igreja, você aprende. Essa é a função da liderança da igreja: pastorear, ensinar. Que Deus nos abençoe. Que nesse trimestre, essa lição faça a diferença na minha e na sua vida. É o nosso desejo de oração. Amém.